razões pelas quais eu tenho feito muito pouco stand-up comedy. Também isso que estávamos a falar, que é o que é num mundo pós-pandémico em que as pessoas, voltando ao catastrofismo, em que tens guerras em todo um lado e que estás no limiar de um cataclismo climático, etc. Será que as pessoas ainda querem ouvir mais uma piada sobre masturbação? Ou sobre as diferenças entre os homens e as mulheres, ou o que quer que seja? E eu sinto que por falta de também tempo e da minha própria disponibilidade, sinto que não iria estar a contribuir nada nesta altura. Da parte do público, achas que o público está receptivo a temas? A minha resposta é já não. Eu já tinha notado fora da esfera da comédia, mas tenho reparado agora, também voltei à comédia. Não aconteceu só comigo, já tenho visto a acontecer com outras pessoas, se bem que quanto mais estás dentro da comédia, já há um instinto de sobrevivência, que é uma coisa que eu acho cada vez mais engraçada. Eu por acaso estou a ler um livro sobre isto. O homem está a perder o instinto de sobrevivência e cria cenários muito engraçados, zoocities, animais Sim. selvagens, nada muito espantoso no sentido em que nós somos brindados diariamente, seja com exemplos de influencers a fazer coisas de estapafúrdias só pelo facto de isto é um bocadinho mais extremo, vai dar likes, fotos mesmo ao pé de cascatas. Há aqui um capítulo que fala, eu não sei se é nas ruas de Bombaim, um grupo de 50 leopardos nas ruas à noite. E o que é expectável do instinto de sobrevivência do homem? É que, para já, não é preciso 50 leopardos. Ao veres um leopardo, é expectável. Bom, é sempre redutor chamar estúpido a isto, mas eu acho que é uma palavra que serve, pelo menos num primeiro modelo, estúpido. Há poucas coisas que unem ou linguagens universais. Pensamos na matemática, pensamos em qualquer arte, na música, mas eu acho que, comparado com a estupidez, quer a música, quer a matemática, não é assim tão universal. E nestes casos em que aparecem 50 leopardos pelas ruas de Bombaim, qual é a primeira coisa que um ser humano, seja um indiano, seja um americano, seja quem for nesta situação? Vamos para a rua filmar leopardos, não é? Sim. Primeiro faz-me rir. Não é preciso ser um Einstein para perceber que as coisas correm mal. O leopardo, tal como a maioria dos animais selvagens, não vê o humano como uma presa. A maioria dos animais não tem grande critério nas suas presas. Come qualquer coisa e quanto mais fome tiver, o critério vai largando-se. À exceção do homem. Ou seja, a nossa carne é mesmo uma porcaria, não é? Eles comem tudo, à exceção do homem. O animal selvagem não é que ele seja uma espécie de Paulo Bobone de etiqueta, mas se nós respeitarmos a distância, em princípio a coisa passa. Nem isso conseguimos fazer. Não conseguimos respeitar a distância. Este processo mental de ver 50 animais selvagens. Se calhar vou aproximar-me. Há a possibilidade de eu... Há aqui qualquer coisa que me escapa. Eu acho que isso é a grande marca da contemporaneidade, não é? A maioria das pessoas neste momento está formatada, aconteça o que acontecer, primeiro sacam do telefone e começam a tirar fotografias ou a fazer vídeos e só depois se preocupam verdadeiramente com o contexto e que está a ser cada vez mais estimulada, mas isso aí é uma coisa que, voltando também à nossa conversa da artificialidade dos preços, da subida dos preços e tudo isso, é uma coisa que é completamente estimulada por um capitalismo que quer que tu consumas cada vez mais e mais e mais, seja isso o que for. O consumo está a passar muito do analógico para o digital nesta altura. O físico está quase nas lonas. Tu não consegues crescer muito mais, a não ser que daqui a uns anos, não sei se décadas, séculos, consigas pôr na equação outros planetas. E aí pode continuar a conquista por outros planetas. Até ver os domínios onde podes crescer são os domínios digitais. Não há... Sim, mas que também tem uma contrapartida física muito grande. Para mim, que tem tecnologia, é sempre giro ouvir falar de pessoas sobre... O digital não é digital, é vendido enquanto digital. A cloud é um bom exemplo. Perfeitamente analógico. Isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe ou ignora de todo, que é tanto a cloud como, sei lá, os telemóveis, etc. Eles só são wireless no momento em que estão com o cliente final. Tudo o resto é uma infraestrutura física, são cabos que passam de um lado para o outro, servidores enfiados numa caverna na República Democrática do Congo, coisas assim do género. São dois episódios diferentes. A forma como
olhamos para a tecnologia e a forma quase ingênua como olhamos para a tecnologia e este episódio dos leopardos. O mundo está a tornar-se cada vez mais complexo, Uhum. percebemos que é cada vez mais gritante este equívoco. A nossa dificuldade em acompanhar sistemas complexos. Uma coisa dá origem a outra, alguns se calhar ficam logo pelo caminho, mas alguns conseguem acompanhar. Agora, quando é um sistema muito complexo em que o A bate no B, depois bate no C, depois volta ao A, o A já é um A', este sistema muito complexo, o pessoal perde-se. Nesse caso da tecnologia, há aqui várias notas de rodapé. Milhões de pessoas a protestar na internet a favor do clima. Cada tweet tem um peso para o clima, não é? Tem. Isso é um dos grandes triunfos aqui de quem quer que domina isto, né? A criação da noção do digital enquanto algo não existente, digamos assim. Ou seja, ninguém pensa que o volume de dados brutalmente crescente, que multiplica-se por 5, 10, 15, Sim, 20 sim, todos sim. os anos que são transacionados, têm que estar em algum sítio e tem uma infraestrutura associada. E essa infraestrutura tem pessoas esquecem-se que esse aumentar do consumo de dados digitais tem duas grandes coisas que são engraçadas, que é uma é que quase toda a gente reconhece a Amazon enquanto uma empresa muito que vende muitas coisas, mas o negócio deles é o armazenamento e hoje em Pensei dia que ias dizer o negócio deles é a escravidão. também numa perspectiva, mas Jeff Bezos percebeu que se ele dominasse o armazenamento, teria um poder imenso. Não só hoje em dia na parte física, tu tens milhares de empresas que nem sequer têm armazéns, que pagam à Amazon para ter os seus escravos mexicanos, os seus próprios escravos mexicanos a tratar das suas encomendas, mas acima de tudo, o grande negócio dele neste momento são os dados digitais e é uma coisa que a Amazon com a AWS está a ganhar no mercado. Eles neste momento têm tipo 30 e tal por cento da cota de mercado, o que quer dizer que de todas as coisas que tu fazes na internet, um terço dessas passa por algum tipo de coisas da Amazon. E o que o pessoal não percebe é que, o que a maioria das pessoas não percebe, é que o consumo de dados digitais tem uma consequência muito direta no ambiente, especialmente, que é porque a fatura energética que tu tens que ter para teres cada vez mais e mais e mais capacidade, mais servidores, maior capacidade de carga na cloud, digamos assim, é uma coisa que tem uma consequência muito direta no planeta. Eu não sei qual é a percentagem, qual é o peso real. Vamos para um cenário hipotético em que a dick pic representa uma percentagem manifesta nesses dados todos. Eu acho que deve ser uma percentagem significativa dos Então dados que estás a passam dizer na que internet. que a dick pic é causadora deste ambiente em que estamos a viver. Não é sustentável de várias A maneiras. dick pic não é sustentável, isso Não estás é a dizer. sustentável, não, não. Então Ele, estás a dizer que a mulher que recebe a dick pic e se sente ultrajada, ela de facto Uhum. devia direcionar o seu ódio para o outro lado. O gajo que está a mandar a dick pic ou várias dick pics, parece-me que o retrato robô dessa pessoa é alguém que lança muitas, não é? Vai disseminando. A ser que elas sejam explicitamente pedidas ou Sim. solicitadas, eu diria que é alguém que tem muito poucas preocupações ambientais. Ele está a contribuir para o aumento, por exemplo, de refugiados ambientais. Sim, senhor. Está a trabalhar para o efeito de estufa, sim. Alguém com um poder económico do Jeff Bezos ou similar. Alguém que tivesse, epá, já fiz tudo, eu agora quero destruir o mundo à base de dick pics. Provavelmente conseguiria fazê-lo de uma forma bastante eficaz. Bastava que fizesse chegar as dick pics certas ou erradas, no caso, à audiência certa ou errada, no caso. Portanto, imagina o que era, sei lá, a CNN receber uma dick pic do Trump. Catarina Martins já deixou de ser agora relevante nesta Mas altura, achas que, mas alguém receber uma dick pic do António Costa, muitas vezes associada ao comediante, mas também ao artista, em sim. tentar ver o lado positivo nas coisas, mas eu estou a tentar, mas não estou a conseguir. A quantidade de dick pics era tanta para todas as pessoas. Aquilo que nós vemos em anúncios, se calhar vezes 100, sendo que todos esses anúncios, todas essas Uhum. mensagens indesejadas eram dick pics ou variações de dick pic.
Variações no sentido em que podia ser uma surpresa. Toca aqui, não sei o quê, tu ias tocar e aparecia uma dick Sim, pic. era um Variações. Rickroll de dick Sim, pics. sim, sim, sim. Um Exato. carrossel de dick pics, tudo Sim. à volta. Tu às vezes podias pensar, olha, afinal não é uma dick pic. Não, é uma dick pic. Achas que era suficiente para o homem deixar o vício das redes sociais? Ou mesmo assim não era Não, suficiente? não, Não não, era? claro que não. Não, não era, não era. Falando aqui um bocadinho mais a sério, eu acho que esse é um problema com que os jovens de hoje vão se ver, vão ter que lidar no futuro, com os deepfakes e mesmo com o facto de quase toda a gente mais jovem, isto pelo menos é a minha perspectiva de alguém que fez 40 anos e agora que já não é da juventude, já não pertence oficialmente à juventude. Eu acho que todos os jovens mandam nudes uns aos outros. Posso estar enganado, mas tenho esta noção. Estamos a falar do virtual. Eu acho que o vetor que liga isto tudo, vamos no sentido da desmaterialização das coisas. Tudo o que existia na realidade, ou porque já se escutou, já não há matéria-prima, então passamos para o mundo dito virtual, que não é bem virtual, é sempre sustentado. O background é sempre a realidade. No campeonato do sexo, aquilo que existia na carne passou para o mundo virtual. Saem Uhum. dados, epá, quase todos os anos, nunca se fez tão pouco sexo como nestes últimos anos. Nem vou para o caso de Portugal, porque até o gajo do Tinder há uns tempos veio dizer, epá, não percebi porque é que ninguém fornica neste país, só falam. Esse modus operandi está a passar para o mundo. Podem ser coisas que não têm nada a ver, mas com algum esforço nós só sabemos estar ou num extremo ou no outro. Ou romantizamos o outro a ponto de o Uhum. platonizarmos, é uma figura tão distante que é inalcançável, ou então demonizamos o outro. Não há cinzentos, é tudo brancos e Porque pretos. não sei se é o último estágio, a palavra, sobretudo na malta mais nova, já foi quase abandonada. Sim, Troca-se imagens, troca-se GIFs, sim. troca-se. A palavra, para as pessoas mais novas, é embaraçosa. Mas eu acho que isso nem tem a ver com o digital, mas o digital só vai amplificar isso. A imagem é mais fácil comunicar com imagens. É, sim. A palavra existe uma pausa, vais burilando. A imagem é uma coisa mais reptiliana. É sem grande compromisso. Vários fenómenos, do ponto de vista humorístico, muito engraçados, como figuras, como, especificando, há muitos casos, podíamos passar Uhum. aqui dias e dias a aceitar nomes, pessoas que têm uma ligação tão afastada com a palavra. Eu já nem digo um raciocínio mais complexo, mas uma coisa de uma ponta à outra com pés e cabeça. As fontes que elas seguem são um bocadinho dúbias. Se calhar o que elas sabem foi de um meme, quando falamos do politicamente correto. E agora gosto de Uhum. chamar o cancioneiro woke. Alguém que tem uma relação tão afastada com a palavra, quando chega à altura de dizer o que se diz e o que não se diz, eu é que sei. Havia uma certa vergonha. O que é que consta no universo da palavra? O que é que quer dizer falar? Quais são os limites da palavra? E neste caso temos pouco comédia, literatura, poesia, não sei o quê, não sei o quê. São zonas comunicantes. A comédia é tipo uma cobra que anda em todas e não fica em nenhuma. Como é que alguém que tem uma ligação tão precária com a palavra consegue dizer que isto diz, isto não se diz, isto diz-se assim porque ouviu um gajo a dizer. Eu já não sei se foi contigo numa última conversa. Crítico, seja de cinema, seja literário, está a criticar uma obra qualquer, tem um Uhum. apontamento qualquer, mais abonatório, mais a cascar na pessoa, e percebes que ele de facto não leu a obra. Leu outra Uhum. crítica em relação ao livro. Tentas regressar à primeira crítica e percebes que esse crítico também não leu o livro. Uma sequência de interpretações que ninguém se Uhum. dignou a ir à origem. O problema é que hoje em dia há muito pouco espaço para o contraditório, é mais do que outra coisa qualquer, ou seja, ninguém sabe lidar com o contraditório. E isso é uma coisa que, mal ou bem, antigamente não era bom. Isto é uma daquelas coisas, eu não sou nada de uma dessas pessoas, e isso leva-me um bocadinho à cena de também, porque eu acho que a comédia, de certa forma, nos últimos anos, acantonou-se um bocado nesta coisa muito anti-politicamente correto ou anti-woke ou coisa assim do género. E de certa forma eu percebo, mas por outro lado é assim, eu acho que também há validade em alguma destas ideias e isto, rejeitar exterminantemente o que quer que seja é fazer exatamente o mesmo que os outros, só que no sentido oposto, que é uma coisa que hoje em dia acontece Sim, muito. sim, sim. A minha questão aqui é um bocadinho, mais uma vez, de uma forma muito deliberada, aquilo que tem acontecido é que
as pessoas em geral estão menos cultivadas do que o que eram antes, de uma certa maneira. São de tal forma bombardeadas com uma camada gigante de conteúdo que tem uma certa superficialidade, porque isto depois também tem tudo a ver com a parte do sistema e do consumo, não é? Que é um bocado a cena de, um bocado aquela coisa do quanto menos perguntas tu fazes, mais disponível estás Sim, para de dar. facto, o consumo, a posse consumista, é um convite à superficialidade. Quando Sim, compras uma coisa, tu sim, não te aprofundas na coisa. Compras, pões para ali. sim. E quanto maior é a vertigem, menos sabes sobre as coisas que compras. A grande promoção do efêmero e dessa superficialidade, no sentido em que tem acontecido também com a perda isto agora vai ser a parte muito, ontem morreu Odete Santos, portanto temos que fazer aqui algum tipo de homenagem, mas perda dos direitos dos trabalhadores e todos estes ditos conceitos como isenção de horário e coisas assim do género, que foram de uma forma muito inteligente, mas Sim, muito foi. perniciosa, vendidos como um benefício e não como um problema, como uma remoção de direitos, que é, eu até te dou um bocadinho mais de dinheiro para tu abdicares de um horário de trabalho, por exemplo, porque assim até tens mais tempo. Uma coisa que está mais estudada é que todas as empresas, e nos Estados Unidos isto é uma tendência, que oferecem férias ilimitadas às pessoas, as pessoas em média tiram menos férias do que se tiverem um número limitado de férias, porque cria-se uma pressão de grupo, porque há sempre o gajo que é promovido como um modelo, que é o tipo que nunca tira férias, estás a ver? Tudo isto tem uma cena que é, desde sempre que o nosso sistema capitalista tem a ver com o facto de tu vendes tempo de volta, ou seja, tu és pago por tempo que te é comprado, digamos assim, tempo da tua vida, que é o único bem que tu tens, é verdadeiramente o único bem limitado que existe, é o teu tempo neste planeta. Só que isso tem acelerado cada vez mais. Dos grandes triunfos dos últimos 20, 30 anos é que houve uma série de pessoas, entre os quais o Jeff Bezos, voltando dele, que perceberam que se tu sequestrares ainda mais desse tempo às pessoas, depois podes-lhes vender coisas para lhes dar tempo de volta, ou a ilusão de tempo de volta. E então tu entras nesta coisa que hoje em dia vivemos, em que vives Mas, por permanentemente exemplo, sobre balões de oxigênio de instant rewarding, ou seja, de yeah, recompensa imediata. tem pouco a ver com aquilo que nos faz humanos. No sentido em Sim, que, se pensarmos no pensamento como uma das maiores conquistas do homem, o pensamento requer uma distância. Tem de se opor a esse ciclo de recompensa imediata. sim, Caso contrário, entras num regime de vigilância e aproximas-te muito do animal que está sempre em perigo. Mais uma vez, neste livro que eu estou a ler, há certos comportamentos que só vejo em animais que estão no topo da cadeia alimentar. Pensando, por exemplo, no leão. Quanto mais sobes na cadeia alimentar, se não houver predadores desse animal, esse animal dá só o luxo de brincar. O leão pode dar sim, só o luxo de brincar. sim. Quem está na base da cadeia alimentar não se dá o luxo de brincar. Uhum. Sim, Só sim, se, sim, a não ser sim. que seja inconsciente, seja uma cria, e mesmo assim há de ser repreendida pela mãe ou É, pelo pai. é por isso que a maioria dos comediantes são betos com algum dinheiro. Ok, é isso. Mas é verdadeiramente por aí. É uma coisa porque são pessoas que tiveram uma oportunidade que a maioria das outras pessoas não tiveram, de brincar, ter tempo e uma segurança para o fazerem. Adiantei esta ideia, não foi gratuita. Eu sabia que ias pegar, pegaste logo no isco. Ao observar esse cenário, não é a morte de uma ideia romântica que o artista estava mais do outro lado. No sentido em É, que, se percebermos que os resultados, pelo menos na comédia, parece-me que é manifesto, o sucesso é sempre relativo, mas se pensarmos no sucesso enquanto pessoas que vivem mais ou menos da comédia, pertencem a um certo grupo. não são todas, há sempre a Sim, sim, honrosa exceção, mas mas essa honrosa exceção também é sempre, mais uma vez, usada. Isto é o sim, American Dream, não é? sim, Que exatamente, é exatamente. o negro que se tornou relevante e rico e respeitado, enquanto os outros andam a ser mortos indiscriminadamente pela polícia, não é? Isto é um bocado esta coisa. Eu aqui estou a exagerar, mas Agora estou-me a rir que porque é daquelas coisas que eu acho engraçadas. Que nos últimos anos gerou-se aqui um ódio à volta da generalização. Para já, se formos para o campeonato da ciência, não se faz nada sem generalização. É logo a primeira. Uhum. Não era expectável, basta recuar uns 10 anos, ninguém esperava que, nos dias que correm, a ciência estivesse debaixo de fogo.
As redes sociais propiciaram este novo clima que é toda a gente tem opinião e parece que está tudo ao mesmo nível. Cai tudo no mesmo feed. Está o Papa a falar, está o Presidente dos Estados Unidos a falar, estou eu a falar, está um bot a falar, está o Elon Musk a falar, está tudo a falar. Por exemplo, nos podcasters americanos, sobretudo comediantes, há uma coisa que eu invejo por um lado, por outro irrita-me a forma categórica como um comediante americano consegue falar sobre quase tudo, dizer muita Uhum. merda e não há ali um pingo de hesitação. É uma Sim, coisa sim, que eu sim. acho fascinante. Um Joe Rogan, há centenas de exemplos. Hoje tenta-se copiar este modelo como se fosse a forma ideal de comunicar. E eu assim, porra, tu estás a dizer merda atrás de merda, atrás de merda, atrás de merda, de forma categórica. É facilmente desmontável. Deixa de ser, e esse é um dos grandes problemas que tu neste momento tens, é que aquilo que há uns anos seria facilmente desmontável, a partir do momento em que tu crias essa amplificação do discurso para não sei quantos milhares ou milhões de pessoas, tu passas a ter a legitimação mais estúpida que existe, que é a legitimação dos números. Muita gente acredita naquilo, então aquilo torna-se quase uma verdade, independentemente de ser ou não verdade. É um dos grandes problemas que tens, mas mais uma vez isso também vem de uma cultura de. Nós vivemos muito numa cultura em que os extrovertidos ganharam de alguma maneira. Ou seja, é quem berra mais alto é que quem tem razão, e a internet amplificou Sim, isso de uma maneira, e eu contra mim falo que eu sou uma dessas pessoas, no sentido em que eu não sou um extrovertido por natureza, mas sou uma pessoa que tem uma tendência muito natural a fazer mas esta coisa de ser muito afirmativo quando falo, o que faz com que outras pessoas se calhar se retraiam, não digam, pá, isso é estúpido, estás a dizer, ou coisa assim do género. Vai ter a questão da comédia e dos betos na comédia e do pessoal com algum dinheiro. Não quero, acho que se chamar betos é uma coisa também ela própria muito, já um bocado old school, mas de pessoas que vêm do privilégio. para fechar a ideia anterior, Sim, sim, eu sim. estava a falar da generalização e muitas vezes nas lutas ativistas, cuidado com a generalização porque isto e aquilo. Mas depois fazem aquilo que tu estavas a dizer em relação ao negro. Olha-me este exemplo. Eu pego no exemplo e vou extrapolar para todas as pessoas. E isto ainda é mais errado. É como se fizesses uma regra com base num ponto. Matematicamente é zero, fisicamente é zero. Tu, para fazeres uma reta como deve ser, 2 pontos não chegam, porque não sabes só o terceiro ponto está a desmentir tudo o resto, a tendência. A generalização, como não condiz com a narrativa, não queremos. Um Sim. ponto. A exceção condiz com a narrativa é isto. Descemos aqui vários níveis no discurso. Quando alguém apresenta isto, seja de uma ala mais à esquerda, seja de uma ala mais à direita, seja a ala esquerda, foi beber vícios da ala mais à direita e vice-versa. Antes era Uhum, mais fácil perceber. A direita era muito pelo anti-intelectualismo, qualquer coisa uhum. muito complexa, não, isto não era eficácia. A esquerda era. Eu tive aqui 2 ou 3 a bater nesta coisa do. O lado vá mais primicial da esquerda, que era a luta dos trabalhadores, e Sim, sim, esqueceu-se sim. e foi-se perdendo com uma pinta do caraças nos últimos anos e parece que ninguém Sim. quer saber. E até uma coisa básica, e isto aqui foi um tipo chamado Manuel Monteiro, tem muitos livros à volta do politicamente correto, elencou este item que é já ninguém fala dos acidentes de trabalho. Já não há acidentes de Uhum. trabalho. Aqui tínhamos que estar a repensar o que é um acidente de trabalho. E mais uma vez entra aquela dificuldade que há pouco disse. Bates num sítio, acontece qualquer coisa, ficas lesionado. Quando há um sistema complexo, não há forma de analisar um acidente de trabalho. Sim, é E mais isto, difícil. a esquerda, nestas coisas, já ficou lá para trás. É verdade. A esquerda tradicional era um sítio de liberalismo e de inclusividade, e hoje em dia isso, de certa forma, foi um levado, por exemplo, uma das coisas que me afasta brutalmente do Bloco de Esquerda e coisas assim do género, é que eles, por exemplo, defendem a inclusão da homeopatia no Serviço Nacional de Saúde. E isso é uma daquelas coisas que eu fico, que me faz eriçar os cabelos, porque a partir do momento em que tu contribuis ativamente para promover uma coisa que é obviamente falaciosa, porque, porque supostamente é natural e coisas assim do género, mas que parte de um dos princípios mais engraçados que existe, que é o da diluição dos princípios ativos. Uma daquelas coisas que eu acho que eles estão a fazer um péssimo trabalho
a si próprios e enquanto partido que se quer posicionar como uma alternativa viável. E isso depois cria esta onda de tu deixas de ter, passa a ser fácil atacar-te, de uma certa maneira. Passa a ser muito fácil estar sobre um certo escrutínio, o que faz com que se gere intolerância. Portanto, tu hoje em dia tens uma coisa muito engraçada que é os partidos, há os partidos de uma nova direita que se dizem muito mais tolerantes do que os da esquerda, o que é um posicionamento completamente não tradicional, né? Há a coisa tradicional da esquerda e da direita, na realidade depois não são. A verdade é que tu depois vais ver os programas de governo das iniciativas liberais e de cenas que tais, e eles são muito, para todos os efeitos, são promotores de desigualdade bastante acelerada. Logo aí estás a, nem que seja desigualdade económica, mas é desigualdade. E havendo desigualdade económica, nunca vais conseguir obter outro tipo de igualdades, porque um transexual vai ser discriminado em qualquer trabalho que se tente candidatar. Vai estar muito mais longe de uma autodeterminação enquanto elemento ativo numa sociedade. E tu depois tens o pessoal da esquerda que parece que deixou de saber combater isso. Deixou de saber combater isso e está cada vez mais acantonado num discurso nós contra eles e uma coisa cada vez mais, de certa forma, intolerante, porque é a cena do não podes dizer isto, não podes fazer aquilo, não podes ir a este sítio, não podes referir esta coisa, etc, etc. Esse revisionismo do discurso e da história é péssimo. E de alguma forma está a mostrar a tua fragilidade em encarar o Sim, presente. sim. Porque quando tu te viras somente para o passado é porque desististe do presente. Porque é muito mais fácil estar a remexer, a profanar os mortos, do que estar a tentar mudar a vida aos vivos. Sim, eu acho que isso é uma assunção que a esquerda, enquanto. É uma assunção não declarada, mas é uma assunção de que a esquerda, enquanto movimento político mais alargado, hum, perdeu a luta do trabalho. Não sei se é birra, se calhar o birra é um termo curto. Virou-se para a única luta que podia ganhar e é uma luta que, no limite, pode ser uma luta performática. Supondo que se ganha as lutas identitárias, a questão da desigualdade salarial mantém-se, de facto, podemos dizer que Sim, é uma luta ganha? nunca vai ser, porque a partir do momento em que as pessoas de determinados grupos estão mais expostas a desemprego, sejam eles homens, mulheres, transexuais, gays, pansexuais, a partir Sim. do momento em que a tua autodeterminação enquanto indivíduo perante a sociedade e a sexualidade vai ter uma afetação direta na tua capacidade para ganhar dinheiro ao fim do mês e o conforto que consegues ter e das coisas que consegues alcançar. Tens um sistema que é desigual por inerência, não é? Portanto, e essa desigualdade está claramente declarada no Iniciativa Liberal, nem sequer vou ao Chega. E é a desigualdade enquanto bandeira, não é? É uma cena de claramente posicionar-se por oposição a um sistema, etc, etc. Se fores tipo, ver os PSDs, Iniciativa Liberal, etc, etc, a verdade é que a partir do momento em que tu partes de um princípio que é todas as pessoas têm oportunidades iguais, que é um grande bastião desses partidos, não é? Que é toda a gente tem oportunidades e tipo, tu nasces, as pessoas quando nascem são todas iguais, etc. Mas isso é mentira, nós sabemos que isso é mentira. Sim, 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 sim. E eu, por exemplo, sou um bom caso disso, e fazendo aqui um bocadinho a ponte, que é eu cresci num meio que se não fosse a escola pública eu nunca teria conseguido ter a vida que tenho hoje, por Mas exemplo. esse ponto é o que eu estava Nunca a pensar. teria feito ascensão social na minha vida e eu, hoje em dia Ou seja, ainda ah, beneficiaste do elevador social. eu beneficiei do mais importante elevador social que nós temos no mundo, que é uma educação pública de qualidade. Achas que a educação ainda tem esse peso? Ainda. Só Que acho é que está a ser negligenciada de forma bastante negligenciado há vários níveis, concertada. porque Sim, sim, se sim, sim. pensares aquilo que está a acontecer com os professores, Sim, sim, aquilo sim. que está a acontecer com os médicos, aquilo que está a acontecer. Ou seja, os pilares principais da democracia estão a ser minados.
Então, é E um das duas, uma. paradíssimo Ou- à mobilidade social. exatamente. Ou viramos para uma coisa muito mais parecida com os Estados Unidos, ou viramos para uma coisa muito mais parecida com a China. Exatamente porque não promovem uma mobilidade social de forma alargada. No caso americano, tem sempre os casos de sucesso, que são hiperbolizados até à última casa, não é? Mas a verdade é que há muito mais pessoas a viver abaixo, percentualmente e per capita, a viver abaixo de um limiar de pobreza nos Estados Unidos do que em qualquer país europeu. E a pandemia foi um catalisador. Eu Sim, acho que os Estados Unidos, neste momento, são uma espécie de fábrica de sem-abrigo. É uma são coisa, completamente, sim. é uma coisa que fugiu Sim, do e tens todos controle. aqueles problemas daquilo que eles chamam os desertos de comida, por exemplo, que é as Sim. pessoas que não têm acesso a vegetais e a groceries, sem ser a andar não sei quantos quilómetros de carro. Eu já não me recordo qual foi o livro que li acerca disso, mas acerca das associações que tentam ajudar os sem-abrigos nos Estados Unidos, são associações de tal forma grandes, a estrutura é de tal forma grande, que apesar de chegar uma quantidade absurda de dinheiro, o dinheiro fica-se pela estrutura. Só para manter a estrutura, isto revela qualquer coisa também das empresas atuais. O facto de percebermos que o dinheiro não chega à base, ao trabalhador propriamente dito, fica diluído, vai-se perdendo Não, na própria estrutura. há uma concentração de riqueza também nunca antes vista. Isto é uma coisa que o pessoal se esquece, que é hoje em dia não há empresa nenhuma. Eu ainda sou do tempo, e agora aqui vai ser E esta já podes coisa, utilizar essa agora expressão. já posso usar esta expressão, mas eu ainda sou do tempo em que o capitalismo, de uma certa forma, presumia que sim, tu terias todo o direito de ser, sendo um empresário, de constituir riqueza e de acumular riqueza, mas havia sempre um bocado esta coisa de que geracionalmente as pessoas iam ganhando qualidade de vida, digamos assim. E isso foi uma coisa que se veio a inverter. E hoje em dia não há empresa nenhuma que não trabalhe para os famosos acionistas ou para alguém Sim, ficar sim, cada sim, vez sim, sim, mais sim. rico, não é? Isso Portanto, também é uma manifestação da economia. A economia tornou-se cada vez mais abstrata. Mesmo para. sim, Podes ouvir um Nobel da Economia a falar de economia e se puseres um feiticeiro a falar de feitiçaria ao lado, há termos que se equivalem. A porque é uma economia. ciência, isso é uma coisa que eu acho engraçada, é que o pessoal esquece que a economia é uma ciência social, não é uma Há ciência. uns anos teria certeza no que ia dizer. Agora já não tenho. Ia dizer, por exemplo, a sociologia, mas a sociologia não tem esse poder bélico. Atualmente, se calhar, já tem. É uma ideia que eu não sei se já ouviu para stand-up: equiparar o economista ao profeta. O profeta falhava, cortavam-lhe a cabeça. E normalmente o falhanço dele era em benefício de todos. Eu previ o fim do mundo, não aconteceu. Ei, falhaste, corta a cabeça. Sim, Mas que merda! Eu falhei, mas vocês ficaram todos vivos. O economista falha semana após semana. Ele é sim. o contrário de cenários otimistas, a realidade, cenários abaixo do projetado. Ninguém lhe faz nada. Até na própria forma dele se apresentar. Não é uma ciência dura, não é uma matemática, não é uma física, apesar de haver ali uns pozinhos por lim-pim-pim, de vez em quando atira Sim, uma fórmula que é para dar assim uma mas, robustez. mas é uma Ah, ciência social, e isso quer dizer que, por inerência, tem uma ideologia por trás. Pode usar matemática objetiva, ou seja, nenhum desses tipos que faz previsões económicas, etc., todos esses tipos têm uma ideologia e as suas previsões sim, são feitas sob a luz da sua ideologia e tu na economia tens várias alavancas que tu podes mexer. Não é uma cena, não é a propriedade transitiva da matemática, não é a propriedade de 6 vezes 2 é igual a 4 vezes 3. Isso não é assim. Portanto, o pessoal, acho que há uma hipervalorização dessas pessoas, acho que há um sítio onde há uma quase ausência de contraditório. A esmagadora maioria dos economistas que tu tens e que te aparecem pela televisão adentro e por essas coisas todas são quase todos de uma escola, não são. não seria expectável que houvesse uma degradação da reputação dessas pessoas? Normalmente não são projeções modestas. Eu sei o que é que vai acontecer no mundo todo ou neste país e Sim, epá, não acontece nada do que estás a. No ano seguinte, ou seja, em 6 meses, vai falhando, vai falhando, vai falhando, e quando é chegado a falar, parece que a reputação dele não sofreu dano nenhum. sim, eu percebo o que estás a dizer. Até Mas os humoristas perdem até bem a sua reputação e facilmente, afetada. não sei se Sim, bem, sim, sim. é o grão que faz
economia girar, que ainda está quente, por exemplo, aquela empresa deve estar a A Farfetch. Farfetch. O caso ideal para perceber o que é uma empresa atual, sobretudo a especulação. Muitas das empresas nascidas nos últimos anos vivem desta ideia. Tu não sabes bem o que é que a empresa faz. O que a empresa vende é eu um dia vou ser uma coisa e com base na coisa que eu vou ser, vendo-vos esta ideia. Só que os anos vão passando e ela nunca chega àquela idealização. E há um momento em que bate o choque com a realidade. É a promessa dos resultados. A empresa apresenta-se, eu tenho um modelo para a perfeição. Acredita em mim. A esmagadora maioria dessas empresas seguem o modelo que fez a Amazon uma empresa de sucesso, que foi uma empresa que andou anos e anos e anos a dar prejuízo e mesmo assim tinha sempre pessoal a meter lá dinheiro. Não é? A questão aqui é, mais do que outra coisa qualquer, presumem sempre um crescimento contínuo. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Se uma pessoa dessas podia ser o CEO da maior empresa, no sexto ano ou no sétimo ano, uma professora de ciências, apresentasse essa ideia, pá, você sai da aula, você não está aqui a fazer nada. Todos nós que tivemos alguma matemática aprendemos o conceito da assíntota, no sentido em que chega um momento onde tu não consegues ir para além disso. Nem é questão de atingir o infinito, é a questão é que tu vives num sistema limitado e tu Sim, projetas negócio ilimitado. E eu Então, confesso, grande parte das empresas atuais vivem desta ideia. Podes viver esse sonho para os acionistas, esses espectros que andam à volta, ou vampiros que andam a sugar, mas há um momento em que são confrontados com a realidade. Desculpem-me lá, onde é que estão os ganhos ilimitados? Ah, não, afinal isto é limitado. a cena é que eu acho que nós vamos passar de um modelo onde vamos ter que, seja a bem ou a mal, em que vamos ter que passar do crescimento para a sustentabilidade. Se eu pensar na sustentabilidade atual, como ela é vendida atualmente, caímos mais ou menos naquela esparrela de há pouco, quando falámos do virtual e da cloud. Porque o sustentável hoje não é bem sustentável, o verde hoje não é bem verde. Não estou a falar sequer do greenwashing e todos esses fenómenos, estou mesmo a falar de que sustentável do ponto de vista de uma empresa sólida, a bem ou a mal, vamos voltar aos Siemens deste mundo, são aquelas empresas que existem há 600 anos e coisas assim do género, e há 500 anos e 300, 400, etc., em que vais ter que passar por um modelo em que, em vez de ser o crescimento, é uma empresa que consegue ter capacidade para fazer algum dinheiro, mantendo uma certa estrutura de custos que não os obriga a crescer indefinidamente, porque isso não é só o problema de empresas como a Farfetch, é que o problema não está só na empresa, aliás, de certa maneira, a empresa em si mesmo é talvez a menos responsável por tudo isto, existe todo um sistema aqui que está montado à volta, os capitais de risco e não sei o quê, não sei o que mais, tudo aquilo está pensado para te forçar a crescer e a crescer cada vez mais rápido, a crescer cada vez mais rápido, Mas é e por sempre causa disso metem-te cada vez mais dinheiro, e tu depois tens que gastar esse dinheiro, e depois tens que não sei quê, e tens que contratar mais pessoas, e tens que expandir Mas os isso é a negócios, e não mesma sei o quê, não coisa sei o que mais. que. É a mesma coisa que É um tentares. esquema de pirâmide para todos os Ou a efeitos. mesma coisa que tentares semear hortaliças no deserto. Tu podes Sim, gastar água, se calhar até podes ter sorte. Abre-se ali uma janela de tempo em que realmente o deserto não se apresenta tão castigador, mas rapidamente murcha. Ou seja, um problema de base que é não compreender o óbvio, que é impossível crescer ilimitadamente, tendo em conta esse contexto atual que baseia-se apenas no nosso planeta. sim, É, há recursos finitos. cada vez somos mais. Nós, enquanto número, o outro sempre foi um demónio, mas o outro, enquanto multidão, criou aqui outros problemas. Não é preciso. À medida que a densidade populacional aumenta, tu começas a ver o outro com outros olhos. O outro apresenta-se como um obstáculo. E todas aquelas ideias humanistas que possas eventualmente ter, este gajo ou esta multidão de pessoas, independentemente da cor, independentemente, porque aqui não tem nada a ver com a cor, é o outro enquanto obstáculo, até pode ser português, tu estás a desumanizar a pessoa. Tu consegues ser humanista até determinada densidade populacional. Uhum. Em cidades muito grandes, e estou a dar o exemplo de Lisboa, porque eu acho que nos últimos anos
cada vez mais difícil estar na cidade. Se virarmos os holofotes para cidades ainda maiores como Nova Iorque, aí vemos que o outro então é um bicho a abater. Eu quero chegar do ponto Se A. fores para a Índia, então ainda Sim, sim, pior é. sim, sim. Se bem que a Índia, pelo menos até ver, eles têm uma mentalidade diferente. Podemos descambar. É diferente, mas não é bom. Há ali várias cisões entre os muçulmanos e os hindus. Por exemplo, eu trabalho com vários indianos e uma coisa que tu notas é só a quantidade de pessoas que habitam determinados sítios, pá, causa imensos problemas sociais só pela inerência da quantidade de pessoas. E não há chitas ou leopardos suficientes para fazer controles de população. Era Mas, ao preciso, era preciso. princípio, No ensaio fotográfico, a primeira vez que vi umas casas muito especiais em Hong Kong, é uma espécie de mini quarto, uma espécie de sarcófago moderno em que tu estás lá e pouco mais, não te podes espreguiçar. Sorrateiramente, este é um modelo que está a ser importado para todo o mundo. O preço do metro quadrado uhum, está a aumentar, a divisão absurda entre o privilegiado e aquele que não sim, conseguiu. sim, sim. Tu Sim, vais conseguir ver se a pessoa é privilegiada ou não, diz-me quantos metros quadrados tu tens e dir-te que és. Não é preciso mais. E aquilo que eu olhava quase como uma hipérbole, para mim fantasia, mas sabendo que era real, naquelas casinhas de Hong Kong em que estavam ali e o pessoal ficava, ei, eu gosto muito de estar aqui. Bom, isto era antes, depois, entretanto, já aconteceram outras coisas. O pessoal muito contente porque está a viver no topo da civilização. Em Portugal podemos, ou rebenta, no sentido em que vai tudo para a rua e isto assim é incomportável. Casa que antigamente dava para 4 pessoas, entretanto dá para 50. isso já está a acontecer, de certa maneira. Pessoas vindas da Índia ou de países mais pobres para conseguir fazer vida aqui e mandar dinheiro para a terra natal, Uhum. têm de se ajustar a isso. Mas isso aí é outra marretada num dos direitos fundamentais que é a habitação. Certo. Dos grandes problemas que nós temos para resolver, né, neste país nos próximos tempos. Mais uma vez, é um mercado que se tornou especulativo e que fez com que, como todas as coisas que se tornam especulativas, tenhas uma camada cada vez maior de pessoas que simplesmente deixa de ter acesso. É um dos problemas de aplicares a lei da economia de mercado a todas as coisas, sejam elas quais for, seja a saúde, seja a educação, seja a habitação. É que a partir desse momento tu passas a ter privilegiados e um grupo de pessoas que lutam arduamente para sobreviver em condições cada vez mais questionáveis. Agora, como é que tu resolves isso? O problema é que tu hoje em dia não consegues ser um Estado ou um governo da dimensão de um país como Portugal a conseguir ter poder legislativo e não só para conseguir mudar essa situação. Voltando um bocadinho ao princípio, eu acho que resta-nos a catástrofe. Não tenho grande esperança. Qualquer coisa que apareça, uma tecnologia. Agora estou aqui a pensar em coisas soltas, mas tudo se une à volta desta mesma ideia. Quando surge qualquer coisa, o primeiro impulso é pensar que vai tudo correr pelo melhor. Pensando na pandemia, vamos tornar-nos pessoas melhores. A inteligência artificial, há aqui uma nuance, a mensagem associada, ou pelo menos a mensagem mais positiva, isto agora vai adicionar mais postos de trabalho, vai melhorar a vida das pessoas, e é muito engraçado porque depois faz a trajetória dessa ideia, isso começou lá na Revolução Industrial. Foi erguida vá sob esse estandarte. Sempre que esta ideia foi lançada, há aqui um fosso enorme entre aquilo que tu projetas e aquilo que concretizas. Seja com qualquer tecnologia. Não consigo dizer a dimensão da catástrofe, mas nunca consigo desenhar um paraíso cada vez que surge uma ideia dessa. Nunca surgiu um paraíso em qualquer uma dessas ideias. No fim do dia vai sempre haver a explorar outro, não? Vai ser o paraíso para os escolhidos. Neste caso, Sim, há escolhidos sempre. barra privilegiados. Mas se até a Bíblia diz que tu tens que obedecer a determinados pressupostos para teres acesso à coisa, e nem no mais popular livro do mundo isso de existir Sim, sim, uma sim. elitização do acesso ao privilégio. Voltando aqui um bocadinho, aqui ao que nos une, que é, e aquilo que eu te estava a dizer no início, que é, será que as pessoas querem mesmo ouvir mais piadas sobre masturbação e homens e mulheres e coisas assim do género? Ou será que as pessoas têm paciência para ouvir piadas sobre coisas com as quais não lhes apetece muito pensar?
Isso são duas perguntas distintas. São. E uma das razões, e aqui para completar a minha coisa, uma das razões pelas quais eu hoje em dia sinto, hoje, como é que eu hei de pôr isto? Eu cada vez mais estou a entrar na coisa da autogratificação. É isso que me está a mover cada vez mais na cena do não, quero voltar a fazer stand-up, porque é uma coisa que me traz autogratificação. Na realidade, o que eu sinto é que o humor, de uma forma genérica, é cada vez mais inócuo e é cada vez mais uma coisa que contribui para uma vontade de alheamento que as pessoas têm, estás a ver? Ou seja, deixou de ser pertinente. Sim. E eu acho que isso é legítimo. Não é inesperado se pensarmos naquilo que houve em figuras de contrapoder. Os sindicatos, seja a figura do jornalista, que hoje não tem peso nenhum. Mais atrás, a figura do bobo, um parente do humorista. Todas essas figuras de contrapoder desapareceram. Ou se existem, Sim, são figuras já aguadas, que estão mais para fazer festinhas ao rei do que, por exemplo, o carnaval. E pensei isto há bocado. Normalmente não é associado ao humor, mas tem uma ligação muito forte ao humor. A inversão da ordem, em que o rei do carnaval era provavelmente, sei lá, um condenado. Esta uhum. inversão total, mesmo hoje, quem é rei do carnaval já está no topo, não há uma inversão. Sim. Quando cheguei a esta ideia, fartei-me de rir, porque nem no carnaval já há uma Sim. inversão. É E verdade, é ou seja, verdade. são vários séculos e tudo se perde, tudo se modifica. A inversão controlada do rei tornar-se escravo e o escravo rei, mas depois acabava e o escravo às vezes ficava sem cabeça. Mas durante esta janelinha de tempo, pelo menos criava-se esta ficção que as coisas se invertiam. Agora, mesmo em território de ficções, carnaval ou algo similar, nem aí se inverte, porque há um medo. E se isto se inverte e fica assim? Não vamos até aí. Temos de dizer que vivemos a era do palhaço rico. O Sim, palhaço pobre já deixou de sim. ser Já não atrai o ninguém. herói. Para o público e quer para o próprio comediante. Sim. Grandes dramas nesta altura, enquanto pessoa que vai escrevendo umas coisas com piada, é que eu fiz a volta completa. Todas as coisas que me davam algum tipo de espaço de manobra no humor desapareceram da minha vida. Sim, eu cresci num contexto bastante pobre, mas hoje em dia ganho mais do que a esmagadora maioria dos Sim. portugueses. Perdi tipo 30 quilos e agora visto M, estás a ver? É uma daquelas coisas, já nem posso ser o gajo gordo que não tem sorte nenhuma Você, uma série de coisas na minha vida que eu penso, tipo, não posso dizer que tenho problemas com relacionamentos porque estou numa relação estável há não sei quantos anos, etc. Não quer dizer que esses problemas não existam do decorrer do dia a dia, mas toda a coisa de um lado mau da vida, digamos assim, é uma coisa que não me é acessível nesta altura. Como é que tu te recrias enquanto artista, digamos assim, de uma forma onde ainda me possa conseguir sentir que estou a fazer qualquer coisa que eu não sinto que é profundamente fraudulento, de uma certa maneira. Tem sido uma luta interessante. Como é que tu te reinventas de uma maneira onde sentes, ok, fiz isto, eu acho piada a estas coisas, etc. E sem, de certa forma, estares a fazer quase um pastiche de uma certa ideia de ti que já não é verdadeiramente quem tu és. filme que se o. Não sei se foi este ano ou se foi no ano passado. Não sei se conhece o Stanhope. Não. Ele é stand-up comedian. Não sei se o que está retratado no filme há de ter ligação, mas não sei até que ponto. No filme faz de alcoólico e Uhum. muito do que ele faz de stand-up tem que ver com essa vida, uma vida generada, etc. Mas na parte final tenta afastar-se do álcool. No capítulo da vida pessoal está-lhe a correr muito bem, mas depois chega a palco, começa a Uhum. contar não sei o quê, bebedeira, não sei o quê, e enquanto está a beber água. E depois percebe que é uma fraude, o público não está a reagir, ele regressa à vida do álcool. Nesse filme não há redenção. Sim, mas eu percebo isso. Toda a comédia dele foi fundada no Uhum. desajuste em relação à sociedade. Para ele, o que mais importava era a comédia. Entre estas duas coisas, eu prefiro o desajuste. Exatamente isso. É como é que tu te
de certa forma, eu percebo que a maioria das pessoas, isso depois, pronto, são duas coisas, são duas camadas. Uma é, eu percebo e acho e agora vou ser muito esquerda contemporânea, eu acho que é um legítimo que as pessoas tenham toda a ambição de só quererem ir a um sítio e rirem-se de piadas estúpidas e de não uma pausa, né? E acho que a última coisa que querem é a falar sobre isso. Como é que depois isso se junta com as próprias questões pessoais de quem é que tu és em determinado momento e como é que tu consegues dar a volta. São preocupações, à volta dessas preocupações orbitam outras tantas. A partir do momento que isso te apoquenta, começas a pensar, então se uma ideia muito propalada, sobretudo nos últimos anos, os comediantes não hesitam quando dizem isso, que a comédia é verdade. E o Seinfeld já disse isto por outras palavras. Um dos trabalhos do comediante é tentar chegar a ele próprio. Se tu estás a fazer esse caminho, te paras com essa impossibilidade, não é? Tu estás a fazer o caminho em direção a isto, sua mesmo hippie, à tua essência. Não é esse o caminho que as pessoas querem, não é? Preferiam a versão antiga, mais plástica, mais uma vez o fosso entre aquilo que nós dizemos e aquilo que realmente queremos. Se calhar o público também alinha na versão do comediante. Nós queremos pessoas verdadeiras, nós queremos pessoas genuínas. A partir do momento que alguém é genuíno, não, não é isto que eu quero. Sim, sim, sim. Ou seja, há aqui uma farsa coletiva, tanto do comediante como do público. Faz falta um elemento vindo não sei de onde. Epá, acabem com esta farsa toda, pá. Um ir contra a natureza da comédia. Vocês já não querem ser surpreendidos. Vocês querem Sim. coisinhas que vos afaguem o ego. É quase como o joguinho da criança. Tu repetes coisas que elas querem ouvir e toda a gente finge que ri. Já não é bem um riso. Mas que merda vem ser esta, não é? Seja comediantes, seja não comediantes, quando estão a avaliar o trabalho mais tardio do Carlin. Muita gente diz, não é comédia. Há aqui uma coisa que o pessoal está-se a esquecer, antes de dizer que é comédia ou não é comédia. Ele está num ponto em que já não se interessa com o mundo. Eu fiz a minha parte, apontei isto e isto e isto, vocês envolvidos uns anos até quando há um problema qualquer, aonde passar um clipe meu, mas estão-se a cagar para o que eu estou a dizer. Sendo assim, eu estou-me a cagar, vocês vão olhar para isto, vão dizer que não é comédia, porque vocês... Mas eu estou-me a cagar. Para ver aquilo enquanto comédia é de alguém que fez o que tinha a fazer, mesmo aqueles que o trabalho do Carlin foi muito importante. Epá, dá-me um exemplo em que ele tenha contribuído. Ele se calhar tentou. O exemplo das palavras, quando ele começou a bater-se com os eufemismos. Envolvidos estes anos todos, estamos muito piores. Se calhar até tirar o peso, aquele peso no sentido em que o comediante pode fazer isto ou aquilo. Faz o teu caminho, mas não com essa ideia de mudares o mundo. Ninguém muda Mas nada. eu acho que não havia ali a ambição de mudar o mundo. Se calhar ali o quintal dele, eu acho que há ali uma amargura no final, no sentido em que apontou algumas coisas, em vários capítulos, coisas que ele via, e percebeu que, envolvidos esses anos todos, epá, o impacto foi nulo. Ele está numa posição ultranilista. Epá, eu quero é que esta merda se foda toda. Sim, Ele é uma espécie de observador do incêndio que há de chegar envolvidos uns anos. Ele já está a ver o futuro. Ele é uma espécie de profeta. Só tem acho, graça se tu tiveres os mesmos olhos do George Carlin, se estiveres a cagar claro, realmente para tudo. Só que não há nihilistas. Nós somos nihilistas em conversas. Na realidade, ninguém é bem nihilista, não é? Toda a gente se claro, importa com claro, alguma claro. coisa. Claro que sim, e eu acho que ele próprio também se importaria com algo. Eu tenho esta teoria há muito tempo. A comédia é a única arte performativa que eu conheço que se torna muito mais fácil quanto mais famoso tu és. E ao contrário daquilo que dizem os Seinfelds desta vida e muitos dos comediantes famosos, que é tipo, tu seres famoso dá-te se calhar duas piadas a mais do que outra pessoa, não sei, é treta. É cada vez mais treta. Sim. E uma coisa que eu vejo, por exemplo, até em Portugal, é o quão sofrível a maioria das coisas produzidas por pessoal que tem fama e nome no mercado. Em geral, não é mais do mesmo, na maioria dos casos. Não há qualquer, não há qualquer descredibilização. A descredibilização não existe. Isso é uma coisa que quase toda a gente não reconhece, ou quase ninguém reconhece, o facto de que isto se torna mais fácil quanto mais famoso tu és. Há uma coisa muito engraçada que é não sei se conhece o The Street, que é um rapper britânico. O gajo fez uma carreira muito engraçada, em que
Ele teve um álbum que se tornou especialmente famoso, que se chama A Grand Don't Come For Free, o que basicamente é uma expressão muito típica de uma working class, não é? Uma coisa que não há almoços grátis. Não. Só que depois ele ficou famoso e de repente tornou-se popular. E o álbum seguinte dele, ele tem imensas músicas sobre estar em festas com pessoas famosas e a consumir cocaína com gajos que toda a gente vê na televisão, etc, etc. E ele na altura foi atacadíssimo, porque já não é o que era, já não sei o quê, não sei o que mais, e o álbum foi um flop de vendas. De certa forma, eu acho que ele fez aquilo que o Carlin também fez, que é ele atingiu um estatuto e ele podia simplesmente ter continuado a fazer a mesma cena representativa da vida que ele já não tinha e ele simplesmente assumiu, não, eu neste momento tenho um público, quase aquilo que eu possa fazer, estas pessoas vão me seguir, portanto deixo de ter limites nos meus formatos ou na forma como deixo de ter que obedecer a um canon porque isto está a ganhar partida. De certa maneira, acho que foi isso que o Carlin fez e que muitas pessoas fazem, mas que fingem que não fazem. No caso do Carlin, se analisares a trajetória dele, ele basicamente experimentou todos os formatos que conseguia. Ele começou num estilo de humor mais vá de revista, aquele típico Sim. humorista que entra nos programas da manhã, e foi-se refinando, foi-se refinando. De vez em quando largava aquela pele e ia para o outro lado. Eu consigo dar um cenário plausível onde essa ideia de que é cada vez mais difícil se aplique. No entanto, o comediante típico normalmente não foge. Se eu pensar, por exemplo, num poeta ou num escritor em que terminou um livro ou uma sequência de livros e que isto está dito e eu agora tenho que procurar outra coisa. Uhum. Nos comediantes isso é mais raro acontecer. Há uma repetição da Há fórmula. no limite daquilo que nós usamos muito em comédia. E também se usa noutras artes a voz. Esgotei esta voz, tenho que procurar outra voz. Talvez o Carlin tenha tentado aqui e ali outras vozes. Eu acho que nunca aconteceu manifestamente na stand-up. Ou alguém que funciona em registros duplos. Que acontece muito no cinema em que obra para o mainstream e depois uma obra indie. Sim. Uma linguagem para as massas, estes são só para 300 pessoas. E, na realidade, acho que a maioria dos comediantes são os Zé Rodrigues dos Santos, na forma, porque acho que a popularidade sobrepõe-se, a partir de certa altura, a popularidade e e especialmente hoje em dia, a popularidade e a presença nas redes sociais e essas coisas todas acaba por se tornar muito mais preponderante a partir de certa altura do que o conteúdo. Ou seja, a forma ganha precedência sobre o conteúdo desde que o conteúdo obedeça a uma certa linguagem comum àquilo que as pessoas já conhecem. Deixa de ser importante aquilo que tu estás a dizer, muito mais importante o facto de estás a publicar 3 vezes por semana no TikTok e a pôr 2 reels por semana no Instagram, etc, etc. A única exigência é que o conteúdo não seja dissonante. Aquilo que eu disse logo no início da conversa e depois bifurcámos e fomos não sei por onde, uma coisa que eu tenho vindo a reparar, há aquilo que nós chamamos palavras ou conceitos de gatilho, só o facto de nomear determinada palavra cria-se uma tensão. Pode não haver reação verbal, mas notas a tensão. É quase uma magia. Se entendermos a magia, tu ao pronunciares uma palavra obtens uma reação numa pessoa, mas do outro lado eu acho que há uma espécie de palavras que funcionam como uma espécie de dar tranquilizante, como vês quando os biólogos querem estudar os animais e disparam um dardo e quando sabes o gajo está no chão. E eu sinto que há palavras atualmente, vivemos numa sociedade do espetáculo em que o entretenimento poucas vezes se atira para os domínios da arte. São duas coisas diferentes. O entretenimento é mais da esfera do alheamento. A arte não tem nada a ver com o alheamento, tem que ver com confrontares o problema nos olhos. E a imagem que te devolve normalmente não é nada agradável. Não há nada de agradável na arte. Daqui partir para uma crítica da arte contemporânea, que é uma estetização, é tirar as arestas todas e apresentar-te uma imagem da qual não pode surgir nenhum tremor. Eu estava a fazer um beat sobre gravidade e o início, que é uma coisa muito banal, que nem tinha escrito, resultou, a partir do momento que eu digo gravidade, grande parte das pessoas desligaram. E assim, porra! Um beat que ainda estou a construir. A ideia é, o planeta Terra é provavelmente o melhor sítio para te suicidares.
porque não tem uma gravidade nem muito alta nem muito baixa. Assim que eu disse a gravidade, a introdução que nem estava muito pensada, que foi com base numa notícia, um gajo caiu e depois a polícia averigua a causa da queda. E disse, não, a causa da queda é a gravidade. É deste tipo todas as quedas. O pessoal aqui, até aqui, mais ou menos, mas assim que eu disse outra vez a palavra gravidade, eu senti que o pessoal desligou. Porque eu comecei a aprofundar o que é que a gravidade quer dizer, não é? E outras coisas para ligar a isto. Não cheguei a dizer porque eu senti que o pessoal desligou. Não é a questão se é uma ideia chata. É a partir do momento que dizes uma palavra, o pessoal desliga. As coisas vão continuar a ser como são. Que é uma coisa que os comediantes dizem sem peias, que é o conteúdo relacionável e identificação. Mais uma vez, estas são formulações do campo do entretenimento. Não tem nada a ver com Sim, a sim, arte. sim, 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 sim. Eu não me lembro de, seja um escritor, seja um pintor, nem vou fazer uma coisa mais identificável. Ao abrigo de um mestre, leva logo uma chapada, faz identificável, mas é o caraças. Faz, mas é uma coisa que as pessoas tremam a olhar para isso. Esta ideia de que todos os corpos caem à mesma aceleração. Primeiro, no mundo real não é isso que acontece, porque há interferências, o atrito. Mas depois, imaginares um laboratório ultra sofisticado, dezenas, se não centenas de gajos sentados a verificar uma pena e uma bola que estão a cair. Isto é o pináculo da civilização. 100 gajos fechados num laboratório que custou milhões a ver se uma pena cai à mesma velocidade que uma bola. É pá, ganhámos, ganhámos. Foi para isto que nós evoluímos do macaco. Vai-te permitir descobrires exatamente qual é o ponto exato em que tu consegues suicidar-te atirando-te de um sítio qualquer, da forma ou mais catastrófica ou menos intrusiva possível. Aquela que garante que um corpo de uma certa massa, quando atinge o chão, não tem grande. Tu garantidamente morres, mas não tem grande. Não importuna muito a vida das pessoas. Já quase um à parte ao bit principal do suicídio, porque depois põe a hipótese de que os extraterrestres, no fim, estão à procura de um sítio ideal para se suicidarem. Planetas com gravidade muito elevada, se calhar não é grande pica, não é? Qual é o sentido de atirares num sítio e estás logo morto? Tem de haver uma espécie de experiência. Mas a Sim. experiência também não pode demorar muito tempo, não podes levar meses a cair, porque senão às tantas chegas a meio da queda, se calhar cometi um erro, não é? Isso é como eu tinha um beat há muito tempo que falava sobre a fast food. A fast food tem que demorar apenas e só, ou seja, tu tens de ser servido no tempo que vai da excitação de ires comer o hambúrguer até o arrependimento. E se tu passas esse momento, se tu passas essa janela temporal em que passaste da excitação para o arrependimento, vai ser uma das experiências mais tristes da tua vida, porque tu vais passar aquele tempo todo a pensar: cá estou eu a comer esta merda outra vez, isto só fazem mal. Esse arrependimento que normalmente chega, e aí é mesmo fast food, chega no final da refeição. Ele chega sempre, mas é no final da Sim, refeição. mas tem que ser numa altura onde já está. Sim, já está, o mal já está feito. Já está feito. E se a coisa correr bem, tu até consegues evitar logo isso. Consegues evitar de alguma maneira isso. Mas sim, mas é um bocado. Isso é um conceito interessante. Eu acho que mas lá está aí, voltando àquilo que estavas a dizer. Às vezes nem sequer precisa de ser um tema fraturante, só precisa de ser uma coisa que imediatamente as pessoas vão pensar: epá, agora este gajo vai ter que me obrigar a fazer pensar sobre qualquer coisa. Yeah. Uma coisa que me desencanta um bocado é Sim, faço questão de não utilizar uma linguagem muito polida quando estou a fazer stand-up. Tento não fazer referências dentro de referências para sim, eu percebo. se quer entrar nos territórios da gravidade, tem de elencar a palavra gravidade. Não há outra forma. O que acontece instintivamente depois com os comediantes, mesmo aqueles que dizem, pá, estou farto de fazer as mesmas coisas, e depois acabam por fazer as mesmas coisas porque. Eu sou uma vítima disso mesmo, nesta altura. Eu sinto muito isso, que é, eu acabo por recorrer muito mais do que eu gostaria nas poucas vezes onde vou fazendo stand-up a coisas com as quais eu não me sinto neste momento particularmente identificado, mas que resultam. E a verdade é que, no fim de contas, existe sempre um pequeno ego que precisa também de ser alimentado, não é disto tudo, não é? Na última atuação, que correu mal, não recorri a nada que eu soubesse que ia resultar.
testei tudo do início ao fim, como tenho feito das últimas vezes. Na penúltima vez correu muito bem. Desta vez testei novamente tudo e estava sempre no limiar de rebentar, mas é sempre aqueles risos. Uhum. Nunca. Só houve um beat que a coisa, a partir daquela ideia, e nem sei se ainda é muito utilizada. Há uns tempos, se houver um sismo, protesto debaixo da mesa. Hum. Se calhar fazia sentido há uns anos, mas agora a maioria das pessoas compra as mesas no IKEA e aquelas mesas não aguentam nada. Sei que esse da gravidade que tinha grandes esperanças, o pessoal, só o início, depois não quero. Passa para outra coisa que eu não. E também temos de aceitar. Sim, eu acho que essa é parte da coisa que também torna isto divertido, não é? É Temos de que tu aceitar. nunca sabes. Sim, Nunca sabes o que é que. E se calhar tu agora não correu bem neste coisa, mas depois a outro sítio qualquer e tentares outra sim, vez vai correr melhor. E eu acho que sim, 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 sim. isso também é o que mantém as. É claro que não são todas as noites, mas há aquelas noites mágicas em que podes fazer quase tudo e as pessoas vão se rir. É uma questão de confiança, e isso eu acho que é É, a é. parte a parte que eu mais sinto que perdi depois de ter estado praticamente 3 anos sem ir a um palco. É a confiança com que dizes as coisas e a E sim, isso confiança com faz, que te faz toda a diferença. apresentas, porque essa parte só vem de tu estares mais vezes lá em cima, porque é essa parte que te vai dar a rotina de tu saberes que a piada vai chegar e estás de tal forma relaxado que isso transmite-se e as pessoas relaxam. Já tens disponibilidade mental para. Já estás tão oleado naquilo que vais dizer que parte de ti está disponível. Se acontecer algo no meio, ou Sim, uma reação, ou tinhas uma ideia paralela que faça é, sentido pôr, tu vais usá-la porque que me faz querer voltar também. até podes saber escrever comédia. Podes apresentar um beat hilariante que ninguém quer saber daquilo. Como diria o pai do Calvin and Hobbes, isso constrói caráter, não é? Mas Do ponto de vista da comédia, até pode ser uma coisa que resulte, mas não resulta em palco. Se calhar resulta só em formato escrito. Fizeram-te aqui umas perguntas, deixa lá ver se eu as encontro. fizeram-me umas perguntas. Sim, deixa-me lá ver se eu encontro. Então, resumidamente, a tua experiência de retorno ao stand-up, dirias que é positiva, negativa, 0 a 20? Há pessoas que fizeram perguntas. Deixa-me lá ver a ver se eu encontro. Eu estou mesmo velhinho, já não encontro, já não percebo nada. Ah, Se está tu aqui. puseste em algum sítio para o pessoal fazer Pus, perguntas, pus, pus aqui no. a minha experiência de retorno não foi muito positiva por uma razão simples, que é porque fiz muito menos vezes do que aquelas que queria ter feito. Portanto, foi literalmente como começar a cada vez. E é uma das razões pelas quais eu não sou pessoa de fazer resoluções de ano novo, mas uma coisa que eu quero claramente neste próximo ano fazer é fazer pelo menos 2 vezes por semana. Acho que isso já. 2 vezes por semana, quero dizer, 2 vezes por mês, quero dizer. Eu não tenho vida para 2 vezes por semana. Mas tipo, se eu conseguisse fazer 2 vezes por mês, já chegava ao fim do ano com às vezes três, etc. Mas sim, estou muito mais. Pá, porque é continuidade, falta uma continuidade nesta altura. Quando há uma distância muito grande entre duas atuações, é quase como atuar de novo a primeira vez. Sim. Todos os medos voltam, é complicado, sim. Foi engraçado, porque eu este ano houve uma altura em que fiz para aí 3 cenas quase de seguida, tipo aí numa semana e meia ou coisa assim do género, fiz 3 atuações e a terceira já foi tão melhor do que as outras. Foi uma coisa que me deixou, obviamente, com aquela cena de não, é tipo, isto realmente o que falta é continuidade, mas depois tive para aí mais uns 3 meses sem fazer nada, depois dessa. Uau, O, tenho perguntas. Isto é uma cena de. o David Pinto, Ui, o David Pinto, sim. qual é a parte de mim? Eu não digo que as perguntas estejam bem Sim, sim, formuladas. sim, Estou a dizer sim. exatamente como está aqui. Qual é a parte de mim que o Paulo acha mais sexy? É claramente a careca dele. O David foi uma descoberta para mim. Eu adoro o David. Acho que a última vez que atuei este ano foi com o David na sede de um grupo motar da Lhandra, em que eu pensava que ia haver público, e acho que o David também pensava que ia haver público, mas na realidade depois só havia os motares lá. E foi daquela, estavam muito poucas pessoas, mas eles estavam divertidíssimos. E foi que pá,
tu só consegues ter conhecendo pessoas como o David. Tenho que lhe agradecer porque eu adoro essas cenas e pá, e ele tem sido impecável. Eu gosto da careca dele. Então, se calhar, eu fiz outra pergunta, se calhar vai no seguimento dessa. Pá, manda Episódios ver. epiléticos no RCA Club. Deve ser isso, Ah, não, não, não? não. Isso foi uma vez que eu fui atuar a Linda a Velha com o Pedro Cadeira. E depois eu, o David e o Marcos fomos para o RCA e eu estive a dançar. E o David aparentemente acha que isso é epilepsia. Ok, O RCA é um clube metal, by the way. E o ok, David ok. descobriu nesse dia que eu sou fã de metal. Parte de mim que é muito metaleira. E eu, por acaso, estava demasiado bêbado. Designa a tua dança como uma manifestação do episódio epilético, é isso? Ele é um daqueles típicos gajos fãs de metal que se encosta no bar com uma cerveja e cabana à cabeça, estás a ver? E eu gosto de dançar. É essa a grande- Quem diz metal diz qualquer uma das outras músicas e barra dança. Se toda a Sim, gente fosse assim, já era uma tristeza do caraças. pois é, mas Já viste toda a gente se pusesse no balcão? Fosse só isto. é isso, ou quando não estão copo, estão a fazer tipo air guitar, que é uma coisa que eu não percebo. Para quê, não é? Mas, Afinaste a sim, guitarra, ao menos, sim, não é? para quê, não é? Será que é possível fazer um comentário positivo a alguém que está a fazer guitarra Cara, aérea? não, acho que é uma Olha, demonstração de que tu te sentes muito desconfortável com manifestações públicas do teu ser. Criar uma barreira virtual para com o resto das pessoas. uma espécie de repelente social, é isso que estás a É, é, um, dizer? é um repelente social, é uma cena do género de não, eu estou aqui a curtir a minha cena, mas de repente tem aqui uma coisa que não existe, mas é uma barreira virtual, mas que na realidade está aqui. O metal, por inerência, é uma cena muito primal, como te queres chamar, porque normalmente tem uma bateria muito sincopada, tem uma bateria. E eu não percebo porque é que as pessoas não se deixam simplesmente levar. Um dos maiores medos do homem atual é a imprevisibilidade. Mas eu acho que esta ideia perpassa todos estes mundos. O facto de uma coisa neste caso é um homem, tornar-se imprevisível, seja a dançar, seja a ter uma ideia, seja na comédia, é pá, se calhar Uhum. não, se calhar não. Sim, Não é? sim, O sim. gajo vai para palco dizer uma coisa que pensa, queres ver que ainda se cria para aqui uma revolução? Dizer as coisas que têm sido ditas uma e outra vez, é melhor assim. E o que me irrita nisso é que mesmo até a transgressão é by design. Digamos. Sim, tu podes falar na média e no cancro e nessas coisas todas, mas ninguém pode falar em coisas que são muito mais horríveis do que isso. Porque são desconfortáveis. Tais Ninguém vai como? falar sobre, sei lá, ninguém vai falar sobre os migrantes que se afogam no Mediterrâneo ou a quantidade de pessoal que morre à fome. Ninguém goza com, Sim, com, sim. com a guerra na Ucrânia, demasiado próxima. É ficticiamente próxima, não é? É ficticiamente próxima, mas eles são brancos como nós. E isso Sim, faz toda a mas diferença. de facto, o que é que nós sabemos realmente sobre. Epá, eu acho. Olha, Absolutamente nada. é um facto que eu ouvi hoje num podcast. Sabias que o Hitler foi pioneiro nos direitos dos animais? É provável. Não Foi. sabia, mas é provável. Eu tinha Ou visto que ele era seja, vegetariano e sabia que ele tinha dado o próximo passo. Havia leis para. Se tu fizesses mal a pássaros ou isso, tinhas problemas. O PAN tem aqui uma ligação, herdou. sim. É Também era uma engraçado. forma de despromover ainda mais as minorias discriminadas, como os Sim, judeus, sim, etc. mas Os eu, pássaros tinham mais sim, direitos. sim, sim, exatamente. Há aqui uma ligação aqui subterrânea. Por um lado, humanizas o animal e por outro, animalizas o homem. Parece que há aqui uma ligação. Quando fazes uma coisa, a outra coisa acontece. Ok. O Pedro M. Soares, Ok. Sim. quem é que tem o melhor arrabo do stand-up nacional e porquê é que sou eu? Ok. Não sei se Não, isto tem aqui não tenho uma histórias. boa, não tenho uma, não, acho que não tenho, mas o Pedro e o David são pessoas que eu fui conhecendo no stand-up nos últimos anos e de quem gosto muito.
eles estão a cumprir o seu desígnio de comediantes, não é? Que é fazerem as perguntas que não fazem muito sentido. Meti naquela ideia que o comediante é um filósofo. Mas é engraçado, porque especialmente o Pedro é uma pessoa, até tem uma postura mesmo em palco de alguma substância. O David é mais bardajão, de certa maneira, mas o Pedro até gosta de se apresentar assim com uma certa pose quase meio intelectual. Não tenho uma boa resposta para isso, mas ele é capaz de ter razão. Acho ainda assim que provavelmente a pessoa que tem o melhor rabo no stand-up nesta altura é o Marco Marques, tenho que dizer isto, porque vai muito ao ginásio. E, portanto, todo ele é uma pessoa diferente daquela que eu conhecia há vários anos atrás. É uma pessoa mais destituída da raba, é isso que estás a dizer? Ele era uma pessoa muito mais destituída de tudo. O gajo agora está um bicho. Meu. Eu estou com ele Sim. há pouco tempo, mas não conhecia a versão anterior. Não tenho. Não conhecia a versão anterior. Ou seja, eu só estou a ver o depois, não estou a ver o antes. Quando eu conheci o Marco tinha para aí 50 quilos e comia tabaco. Era africano. Não era, mas era muito, muito magro, era quase esquelético. E agora é um gajo forte e constituído. Na guitarra aérea. E como isso revela uma perturbação na pessoa, achas que isso alguma vez foi elencado numa sessão de terapia? Alguém que disse, por uma razão ou por outra, que faz guitarra aérea e a psicóloga, você tem um problema? Provavelmente, eu diria que se for um bom psicoterapeuta, ele consegue perceber que isso é uma forma de tu te isolares do resto das pessoas. Eu diria que sim, que isso provavelmente já foi um assunto. Então, mas porquê é que você faz guitarra aérea em todas as situações da sua vida? Se fizer em todas as situações, Imagina que há um tipo qualquer que situação de começa a tocar desconforto, air guitarra em qualquer momento em que ele se sente desconfortável. uma repartição pública, não é? Sim. Ok. Aquilo nunca mais anda, nunca mais chamam a senha dele e ele começa a fazer assim. Está na fila do talho. Está no seu primeiro encontro com uma rapariga qualquer, air guitarrismo. Há variantes, não há? Há pessoal que toca baterias aéreas, pelo Há menos. pessoal que toca baterias aéreas, sim. E há um nicho muito amarado de gajos que tocam baixo aéreo. Que a única diferença para a air guitar é que tocam assim, em vez de... Se fizesse uma hierarquia, o que é pior? Desses três. Não, o baixo é o pior de todos. É o pior. O baixo já é, por natureza, o instrumento mais desvalorizado. Como tem que ser a tua autoestima para tu pensares, não, eu vou fingir que sou alguém desta banda, vou escolher o baixista. Acho que é uma coisa que... Nesses três exemplos, bateria aérea é capaz de ser a melhor coisa, não? Depende eu diria que é não ir muito a par com a Se guitarra. for demasiado entusiasmo, Sim, se calhar sim. fica estranho também, não é? Sim. Também não queres ser aquele gajo que anda só a tirar os braços. Às tantas já não percebes que raio de dimensões é que tem essa bateria. Um Neil Peart, que era o gajo dos Rush. Um triângulozinho aéreo. Os ferrinhos aéreos. Uns ferrinhos aéreos ou um rec aéreo, eu acho que seria... Acho que aí dá a volta. Alguém que tem uma autoconfiança tal que... Sei tão pouco de música que a única coisa que eu consigo é tocar. Sabes, sempre que eu vou ver um concerto qualquer que tem uma orquestra, o gajo que eu mais gosto é o tipo dos pratos, a de choque. É o gajo, para além de ser um dos melhores empregos que eu consigo imaginar alguém ter, acho que é preciso teres uma autoconfiança e um ego brutal para seres o gajo que passa uma sinfonia inteira a ouvir os outros tocar, estás a ver? Estás ali, tipo, uma hora, os gajos a tocarem, os violinistas solistas a tocarem, os metais todos, os sopros todos, etc. E de repente tu participas, tipo, 2 vezes durante aquela hora e meia. Ao mesmo tempo tens de ter a autoconfiança de que não vais falhar. Não há hipótese. Não há hipótese, tipo, Yeah. e depois não é escondido no meio de... E ainda para mais, normalmente, os pratos de choque são mesmo aquela cena que fazem mesmo ali a parte mais apoteótica de todas, estás a ver? Ao mesmo tempo, tens de ser um gajo altamente autoconfiante, mas tens que ter um ego que é inatacável, estás a ver? Por causa daquela cena de só vais participar 2 vezes naquilo.
E tu tens de estar bem com isso, tens de estar na boa com isso, porque fala-se muito da competição dos violinistas, que é todos a tentarem, Sim, sim, tipo, sim, sim, eu sim. vou tocar melhor que tu, etc, etc, etc. Aquele gajo não, aquele gajo está ali a pensar, não, eu sou fundamental no meio disto tudo, nestas duas vezes, mas tipo, eu não quero saber se o gajo toca tipo, eu sei que sou o suficientemente bom para saber que nestas duas vezes eu não vou falhar, mas também não preciso de mais do que isto, estás a ver? Eu só preciso destes dois momentos. O gajo que faz os ferrinhos ou o reco-reco, air ferrinhos ou air reco-reco, para mim, também é um gajo que está nesse patamar de confiança. Sabes o teu papel, mas facilmente perdes em pensamentos. Estás numa torrente de pensamentos, deixas passar. Tens de estar mesmo ali. Foco completo e absoluto, Yeah. sim. É como se fosse uma espécie de pescador. É. Estás à espera. É uma boa analogia, tu estás só ali à Estás espera. à espera. E numa sociedade em que toda a gente vai para o outro sentido, em que andamos todos malucos à espera do próximo estímulo, Sim, inesperadamente esse gajo dos tens, pratos é uma figura de contrapoder. Não e é? tens que encher tudo, tens que encher todos os momentos. É uma Yeah. coisa que, sim, ele Sim. é uma Não figura de não há um contrapoder. solo de gajo de pratos, não há? Não é? Não. Não há. Ele está lá para aqueles dois, três Yeah. momentos durante a sinfonia. E eu aprecio verdadeiramente como é que alguém se disponibiliza para estudar uma vida inteira música, para aprender a ler pautas, para aprender a tocar N instrumentos, para depois chegar ao fim e dizer: não, o que eu vou fazer toda a minha vida é tocar pratos duas, três vezes por noite. Eu acho que o treino dele deve estar todo focado na paciência. Tem É treinar a espera. coisa que quase nenhum de nós faz. Às tantas são todos monges budistas e têm um part-time de tocar a pratos. É uma boa hipótese, mas É uma figura completamente fora do espectável. Porque todas as outras, melhor ou pior, é claro que depende das sinfonias ou uhum, do que está a ser tocado. uhum. E a velocidade, apesar de para a economia ser benéfica, porque há esta ideia que quanto mais rápido a coisa passar do ponto A para o ponto B, melhor é. E eu por acaso tenho um beat em relação a isso, só fiz uma vez e não resultou muito bem. Que Uhum. é devemos matar todos os velhos, porque eles, Hum. ao tornarem-se obstáculos nas estradas, estão a foder a economia portuguesa. É à volta desta. É um facto. Eu proponho acabar com os velhos. É, De várias maneiras, isso é uma coisa que eu acho engraçada. mas depois surgiu mais à frente a ideia contrária: devemos matar ou não os velhos. Esta é a primeira ideia. A segunda ideia, quando vês um velho, normalmente já é uma ideia muito tocada pelos Uhum. comediantes, que é quando vê um velho a pagar nas compras. Olhando Bravo, bem isso para essa tem todo figura, sentido. eu acho que o velho é uma espécie de ativista. À medida que ele se demora, começas a equacionar, se calhar nem preciso bem destas compras. Eu deixei de ser consumista por causa deste velho. Este cenário que eu apresento, vocês querem uma economia forte ou querem um mundo saudável? Temos estes dois cenários e agora dou-vos a escolher. É uma boa hipótese. Eu gosto. E tu tens razão, é um ativismo involuntário. As velhotas que. Por acaso, as velhotas da cidade, não sei se aplica, mas as velhotas dos sítios pequenos, se lhe derem hipótese, tem uma espécie de floresta à volta de casa. Vão pondo flores, Sim, flores, quando sabem, oi, já tens aqui uma miniatura da floresta amazónica. sim. Nós não precisamos de gretas, precisamos é de velhas por aí. Querem voltar a pôr árvores na floresta amazónica? É pá, larguem para lá 100 velhas portuguesas, é menos nada. Eu gosto disso. Reflorestação por via dos velhos. Velhas adoram flores e árvores. Sim. O Álvaro Cláudio, porquê Sim. é que te gabas constantemente do teu emprego? Hashtag humildade. Boa, é verdade. Eu não me gabo permanentemente do meu emprego, aliás, tenho alguns problemas com ele, mas é um bocadinho esta coisa de que há uma parte de mim que anda a tentar explorar esta coisa do tipo que é, do tipo que é demasiado privilegiado, digamos assim, e que é quase um anti-herói, num certo sentido, mas que é aquela cena do gajo que perde o contacto com a realidade dos outros. No dia a dia, não. É só para cimento, mas. Quando pensamos nos humoristas atuais, é Uhum. aquilo que muitas vezes acontece. Quanto mais estás ali na tua bolha, numa bolha privilegiada, quando te Uhum. atiras para falar de temas que não pertencem à tua bolha, percebes que
estás completamente desfasado da realidade. Ainda assim não deixas de dar a tua opinião sobre as coisas. Sobretudo em formato de podcast que dá mais aso a calinadas. Em princípio tens mais tempo para falar. Quando é um formato curto, é mais editado. Há temas muito falados, muito cheios de dadas, em que a maioria dos humoristas já nem vão para lá. Racismo, xenofobia, já não vão para lá. Uhum. Mas tu percebes a raiva que ele tem com um determinado grupo de pessoas. E há um grupo muito fácil de perceber porque é uma espécie de pinhata universal, que é o pobre. Aquilo que tu não bateste nos negros ou nas mulheres, ou aqui humoristicamente falando, vais bater num pobre. Uma das coisas lindas do capitalismo é que, como toda a gente aspira a ser rico, nós nunca combatemos realmente os ricos porque há a ideia que qualquer dia posso ser eu. Então as coisas ficam mais ou menos na mesma. Eu gosto muito da falta de noção do privilégio. É uma coisa que me diverte, é uma coisa, e é uma coisa qual eu gosto de gozar comigo próprio nesse aspecto e de me usar o meu próprio exemplo como um objeto de gozo. Grande parte das cenas, muitos dos beats que eu hoje em dia ando a tentar explorar, que são coisas, já algumas delas que eu já escrevi noutras alturas, mas que estou a tentar voltar a elas, tem muito a ver com essa noção de achar-se que o privilégio que se tem, na realidade, não é um privilégio, quase. É quase como se fosse um dado adquirido, de uma certa maneira, mas quase como se fosse uma certa maldição. Teres um carro da empresa ser uma coisa que te causa stress, porque te cria desconforto emocional. Nunca teres conduzido um tuk-tuk na vida ser uma cena ou nunca teres conduzido um Uber na vida ser uma cena que de certa forma te faz uma pessoa menos completa. Tu compras ou adquires uma determinada coisa ou um serviço com a ideia, talvez ingênua, de simplificar a tua vida, na prática tu trouxeste mais papéis para a tua vida. Eu vou-te dar um exemplo. No outro dia rebentou-me um pneu do carro. E eu trabalho com pessoas que têm um carro da empresa, tal como eu tenho, que se isso lhes tivesse acontecido, a única coisa que eles iam, e para mim, rebentou um pneu do carro, portanto, tudo aquilo que eu tive que fazer foi chamar um reboque sem custos, levar o carro para uma oficina sem custos e trocarem-me o pneu sem custos. Está tudo incluído no. Eu trabalho com pessoas para quem tudo isto teria sido um grande problema, estás a ver? E é Ok. isso que eu acho muita piada. Por exemplo, eu tive um problema pelo caminho, não no caminho, mas que foi, houve um problema na oficina e os gajos demoraram tipo, uma coisa que devia ter demorado 10 minutos, demorou 2 horas a resolver. E o que eu acho engraçado é que para a maioria das pessoas, e é essa parte que eu acho piada, para a maioria das pessoas isso teria sido uma cena em que eles teriam passado muito tempo a dizer pois, porque não sei o quê, isto é uma vergonha, e eu estive lá 2 horas, e não sei o quê, não sei o que mais, sem sequer se aperceberem do facto de que estavam num sítio onde não estavam a pagar absolutamente nada, a serem servidos por pessoas que ganham tipo menos de metade daquilo que eles ganham e que ainda assim fizeram um esforço para tentar resolver o problema, estás a ver? E é esta falta de noção sobre o privilégio que eu. Fugindo àquele clichê habitual que normalmente quando se pensa em privilégio, e é uma palavra já gasta, tal como empatia, já foi tão repetida, é já quase usada como muleta. É privilégio e depois às vezes parte para uma ideia que nada tem que ver com o privilégio. Sim, Ou sim. então que é uma formulação que eu acho muito engraçada, porque só faz sentido no século em que estamos pessoas começarem uma ideia e eu reconheço o meu privilégio. O que é que isto quer dizer? O que é que tu fazes com o facto de reconheceres o teu privilégio? Mais uma vez, volta a um dos temas iniciais, que estávamos a referir-nos à comédia, à falta de crítica na comédia, mas acho que é a falta de crítica em qualquer discurso, independentemente de onde ele nasce, sobretudo quando são estes temas mais perclitantes. Não há uma voz que diga: epá, o que tu estás a dizer nem sequer faz sentido. Não é pelo facto de juntares privilégio, empatia, lugar de fala na mesma frase que estás a dizer alguma coisa. Não estás a Sim, sim, dizer sim, nada. sim, sim. Eu reconheço o meu privilégio no facto de que pago 35 € por um jantar sem pestanejar, mas não vou fazer nada em relação a isso. Eu tenho um pet peeve, não sei como é que isso se diz em português, peço desculpa, mas tenho uma cena que me irrita, assim, por base, que é a cena da gratidão.
das pessoas dizerem, eu sou grato por não sei o quê, não sei o que mais. Isso é, e que vem normalmente muito agarrado a essa noção sim, eu sou um privilegiado, mas eu sou muito grato por isso, como se isso, de certa forma, retirasse qualquer responsabilidade E social. casa com. Foi sendo feita a homenagem, mas diretamente, assim expressamente, quando tu convocaste o nome de Odete, Uhum. aquela frase célebre: quantos pobres são necessários para fazer um rico? Não sei se a formação foi essa, mas esta é a ideia. É importante enquanto ideia, é importante enquanto reações que suscita, ou verificares as reações que suscita de pessoas que olham para aquilo e nem percebem o que é que aquilo quer dizer. E se há uns tempos tu podias envolver aquilo com papel celofane, podias dar um lacinho e contar outra coisa, está à vista, não é? Mesmo as coisas ditas sustentáveis, as coisas verdes, sei lá, as pás eólicas, não sei o quê, há países a serem detonados para certas coisinhas que tu precisas para viveres bem. O bem-estar do privilegiado, na prática, se te compusesses matematicamente, ias ver a miséria de alguns países. Epá, vai dizer isso para o caralho da foda. O que é que isso significa? Reconheço o meu privilégio, mas não abdicas de todo o conforto. Não, não. Não abdicas, porque de alguma forma o conforto está ligado ao consumismo. Por todas estas ideias, quando chega o ponto em que tens de decidir de não consumir ou abdicar alguma coisa do conforto, ninguém abdica. Quase ninguém está na disposição Sim, de sim, fazer sim. isso. Por exemplo, a pandemia, sobretudo no início, como era uma coisa tão estranha, tomaram-se medidas. Podem ser questionáveis ou não, Sim, mas sim, sim. é uma coisa tão estranha, estão a morrer pessoas. Epá, se calhar vamos. Mas como o clima depende de tantos fatores, não está a morrer tantas pessoas num lado, é uma coisa tão difusa, sem cara, Uhum. a não ser que de repente num país morram 10 milhões assim de repente. Assim, é caraças. Mas até aí vai depender do país onde isso acontece. A pandemia foi uma espécie de ensaio. Todas essas questões, no fim do dia, são profundamente está estudado, vão continuar a ser os mais pobres e os mais expostos, digamos assim, vão sofrer mais com essas coisas. Quem já sofre mais com problemas graves ambientais são os tipos do Sudoeste Asiático que estão a levar com as cheias e etc, etc. Não somos nós. E esse vai ser um dos grandes problemas de adiar isto enquanto forem os outros a apanharem com a maioria das consequências. Exato, e há de chegar a um ponto em que até percebemos a fragilidade de algumas ideias. Fica bem na fotografia dizeres que és isto ou aquilo, és mais humanista, és mais amigo dos direitos do homem, mas a partir do momento que grande parte do planeta se torna inabitável e a densidade populacional em alguns sítios vai aumentar estupidamente, muitas dessas ideias vão cair. Sim, sim, sim. Buscando neste livro que há pouco estava a dizer, há Uhum. coisas muito engraçadas. Mais uma vez, eu acho que o homem, apesar de ter passado já muitos séculos, ainda não sabemos quase nada sobre nada. Mesmo a natureza, há vários cenários aqui neste livro que me fizeram pensar. Quando nós pensamos nesta dualidade cidade-campo, pensamos que o campo é o bastião da tranquilidade e da saúde e do ar puro, e a cidade o contrário. Nós estamos a assistir exatamente o contrário. A cidade é que se está a tornar o sítio mais puro e o campo um sítio. O campo é de onde se extrai as coisas, não há grande fiscalização. Sim, A sim, cidade, sim, sim. o campo, há uma concentração cada vez maior nas cidades, no plano dos homens. Mas os animais vão no mesmo sentido. Chegados à cidade, isto vive-se melhor aqui do que na floresta. Para mim, abriu-me a cabeça. Isto é ir contra todas as ideias dos biólogos e... Em certas cidades as águas são mais puras do que no habitat original de certos animais. Uma espécie qualquer que, chegada à cidade, é transportada novamente para o sítio originário. A espécie vai outra vez para a cidade. O dromedário consegue farejar água. E isto está a causar vários problemas nos países árabes, porque fodem os ar-condicionados todos, todo o sítio. E esta ideia de o homem todo confortável, ar-condicionado, de repente aparece um dromedário e fode os ar-condicionados todos. Filmes que versam sobre o apocalipse, mas ainda não há nenhum que apareçam dromedários e a foder a água toda. Epá, eu acho isso É hilariante. um Sharknado versão dromedários. Eu recordo-me de há uns anos ter visto um documentário sobre o Egito. O camelo que transportava os turistas, os camelos
já se estão a borrifar para os turistas. Andam um bocado e depois deitam-se e É, só se levantam quando aparece uma pick-up para eles irem lá para trás e depois são transportados. Eles estão-se a borrifar. E assim que eles descobriram esta nova oportunidade, epá, já não voltam atrás. Porque há uma possibilidade de não andar com um gajo em cima. Opa, que é que o gajo te lixe? Para fechar, o que é que tens visto tem assim de comédia? Tens visto alguma coisa? quase nada. Tenho visto muito poucas coisas, em geral. O que é que eu tenho visto assim de comédia ultimamente? Deixa-me pensar. Isto já nem é novo, mas assim a última coisa que eu vi que gostei foi o The Good Place, Muito fixe. que eu achei muita piada. E eu tenho estado muito assim, muito de costas, não voltadas, mas pá, não tenho muita paciência para stand-up comedy. É uma coisa que. Para ver stand-up comedy, para os especiais do net. Aliás, eu tinha Netflix e deixei de ter. Basicamente não usava aquilo. Tive, e agora o Álvaro vai ficar todo coisinho comigo, mas estive em Washington agora um mês e uma semana e meia em novembro. Fui a uma conferência. Vi uma rapariga num comedy club lá que é Esther Povitsky, que eu achei-lhe bastante piada. Ela é assim uma comediante típica, comediante americana dos tempos que correm, mas achei que ela tinha bastante piada. E vi uma outra rapariga também, mas essa já não é mesmo o nome, eu posso tentar arranjar a coisa. Nome comum, uma espécie de Não, palma. não, não, ela, Não, ela é era, ela palma. era, ela era Asian American. Posso ir tentar ver que eu ainda me lembro do nome do espetáculo, mas não posso dizer que tenha sido um E espectador assim, muito atento. a traços gerais, que diferenças é que vês nesse espetáculo que foste ver e nos espetáculos que onde estás ou podes ver em Portugal? Maioritariamente as condições e o público. Acho que são as duas maiores diferenças, muito mais do que a capacidade ou a qualidade dos comediantes. Duas questões. Para já, fui a duas salas e as duas salas eram muito boas e estavam completamente cheias. Aí estamos a falar assim de tipo bares ou pequenos teatros. Pequenos teatros, um deles tinha tipo 250 lugares, não era assim tão pequeno. Completamente cheio. Acima de tudo, a vontade com que o público está nos espetáculos de comédia nos Estados Unidos foi aquilo que era uma coisa que eu já tinha apanhado em Londres aqui há uns anos também, que é tipo, aqui há uns anos em Londres tinha estado num espetáculo que era mesmo daqueles, era uma segunda-feira e era tipo um open mic, pessoas queriam que o MC falasse com elas, estás a ver? Porque ofereciam-se para falar. Então, ali, tipo, no caso, eu vi o espetáculo da Esther Povitsky e ela fez tipo pai 40 minutos e tinha uma pessoa, tinha duas pessoas antes dela, duas raparigas também que estavam só a fazer assim, tipo 5 e 10 minutos cada uma delas. A quantidade de o público é muito mais investido no espetáculo, ou seja, tu não notas nada, não há desinteresse, é uma coisa que eu ainda vejo várias vezes, ou desinteresse, mas também não há retração, as pessoas não são retraídas nos espetáculos de comédia, acima de tudo é a grande diferença. Mais facilmente pá, não há dúvida nenhuma que é, se as pessoas se rirem a tua vida enquanto comediante é mais fácil. E eu acho que nós em Portugal, um bocadinho como a história do Tinder que falavas há bocado, temos um público que é muito retraído. Não é que as pessoas não estejam a gostar, mas, por exemplo, uma cena que eu apanhei lá, ou que eu não apanhei lá, que aqui apanhas a toda a coisa, que é, aqui é muito comum as pessoas baterem palmas quando gostam muito de alguma coisa, que é uma cena que lá não existe. As pessoas riem-se, ninguém bate palmas, as pessoas batem palmas quando o comediante entra e batem palmas no fim do espetáculo. Não há mais coisa. Aqui não, aqui as pessoas em vez de se rirem batem palmas. E há uma certa retração. As coisas estão ligadas. Este recuar, ou este medo, ou esta hesitação que há no Tinder tem que ver também com a questão do riso. Porque ao mostrares a tua fragilidade, em contexto de sedução, seja a questão do riso é porque é o momento em que perdes controle de ti próprio. Eu, Estranhamente, ninguém em Portugal quer correr o risco de deixar de ser percepcionado como sendo uma pessoa séria. exatamente. É um Isso ainda bocado. está-me bastante. É, Está mesmo cá dentro, está mesmo. tá. As palmas, tu não perdes a pose. A tua cara pode, Exatamente. pode manter-se. Exatamente. No momento de riso,
A tua cara pode ir para certos sítios que tu nem sabes. Sim, há um descontrole. E acho que estamos falados. A nossa terceira Acho que conversa. sim. Se há coisa que se passou comigo nos últimos anos é que eu acho que ganhei uma leveza que não tinha antes. No sentido em que ainda há muitas coisas com as quais eu me preocupo, como é óbvio, e há muitas coisas sobre as quais eu tenho opiniões, que eu tento que sejam o mais fundamentadas possível, mas uma cena que eu ganhei com a idade é a capacidade de dançar no RCA como se me tivesse a cagar para as pessoas à minha volta. Mesmo com olhares de desdém do David Pinto. Mesmo com olhares de desdém do David Pinto. Eu hoje em dia sinto-me muito menos, como dizer isto, impelido a mostrar-me de determinada forma ou ter que agir ou dizer determinadas coisas. E desse ponto de vista torna isto para mim tudo muito mais relaxado. É fixe. E olha, obrigado por me ires convidando para estas cenas. Obrigado, eu nunca sei por onde é que a conversa vai. Mas tens sempre 2 horas e meia. Tocar sempre no capitalismo. É a base de tudo. Aquela expressão, por acaso não sei quando é que começou a ser usada. Capitalismo selvagem. Como se o capitalismo originário não fosse selvagem. Eu percebo que houve aqui uma espécie de vertigem. De há uns anos para cá parece Sim, que fizemos outra uma, mudança. Não é? uma desregulação selvagem vem daí. Em que não existe qualquer tipo de mecanismos de controle. Mas em potência, o sonho do capitalismo originário foi sempre este. Esta coisa de capturar tudo. Como há um mito antigo daquele rei que foi amaldiçoado por um apetite interminável, insaciável, quando acabado de comer tudo, come-se ele próprio. E é o que vai acontecer com o capitalismo. Sim, já é um bocado o que ele faz. Mas pá, olha, foi um gosto.